Fada Azul em Tarefa Fácil. Vamos descobrir como que nós podemos tornar a aprendizagem um processo possível, prazeroso e adequado para aquela criança em específico. É sobre isso que eu vou estar falando com vocês no quadro Fada Azul, aqui no YouTube, no intervalo de aula, tá bom? Me acompanhe! Hey, pessoal, a Fada Azul está aqui hoje para falar sobre como uma tarefa pode se tornar prazerosa, a tarefa fácil. Chega de sofrer, chega de ficar chorando diante de um desafio escolar, acadêmico. Então, as crianças, vamos falar desse público infantil que está nessa fase de ganhar muitas habilidades, de adquirir alfabetização, e aí diante de uma tarefa, às vezes escolar, às vezes da mãe ou uma tia, a criança ali, e agora? E aí todo mundo fica naquele desespero, naquela frustração. E aí eu trouxe aqui para a gente desmistificar essas questões da tarefa, é uma especialista, minha amiga aqui, a Janaína Calaça. Trouxe aqui a Janaína Calaça, psicopedagoga, para nos falar sobre essa tarefa. Como a tarefa escolar pode se tornar uma tarefa possível de ser feita pelas crianças que podem ter alguma deficiência ou dificuldade, ou mesmo a criança que está ali com desenvolvimento típico, mas está enfrentando uma fase delicada. Então, por vezes, um material assim pensado, construído, pode ajudar. Janaína Calaça, que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, Ana Paula. Muito bom estar aqui falando daquilo que eu gosto, né? Daquilo que é a minha vida, o meu trabalho, que é o material estruturado, a estimulação precoce de crianças, porque eu acredito que é a fase mais importante, né? Que o cérebro mais aprende, que a gente pode estar investindo nas nossas crianças, trabalhando habilidades, para que quando ela chega na fase de alfabetização, de conteúdos mais formais, que a gente fala, né? Ela possa já estar preparada para isso. E esse bate-papo entre eu, a Fada Azul e a Janaína vai ser assim bem legal mesmo, bem ilustrado. Eu tô aqui, ó, com um monte de coisa bonita que eu tô curiosa para estar mostrando, que a Janaína que fez e ela pensou, né? Por exemplo, a gente antes de uma tarefa do desenvolvimento, uma etapa como o desfraude. Às vezes a criança está ali apegada àquela rotina que ela tem, a fralda, ou mesmo a um piniquinho, não quer transitar para a privada, né, o vaso sanitário maior. E aí, ó, a Janaína pensou. O que você pensou aqui, Janaína? Esse aqui é um quadro de incentivo. Eu sei que isso aqui é uma dificuldade que as mães têm, a escola tem também, né? Isso daqui é um aliado dos pais para a gente estar trabalhando essa conquista da criança. Então, toda vez que ela fizer, né, alguma dessas coisas, como pedir para usar o vaso, fazer o cocô, tudo isso vai ser celebrado, tudo isso vai ser, a criança vai ser incentivada a estar fazendo isso. Eu queria até falar um pouquinho disso aqui, uma experiência que eu tive com um aluninho meu, com uma criança que eu estava trabalhando desfraude com ele, e a mãe sempre, Janaína, ele não desfralda, ele não desfralda. Ele chegou a sair de mim. Aí eu recebi uma mensagem depois de um tempo da mãe, falando assim, que ela falou assim, Janaína, você acredita que ele foi no vaso e fez? Ele não fazia cocô no vaso. Aí ele foi e fez e falou assim, nossa, eu vou ganhar uma carinha alegre agora, eu consegui, da tia Janaína. Então ele lembrou do desfraude, a mãe trabalhava esse quadrinho com ele, então você vê que teve o resultado, né? Foi trabalhoso, mas a gente conseguiu. É o tempo. É o tempo. O tempo de cada um. Muitas vezes a gente está acostumada numa resposta, num estilo de resposta adulto da nossa faixa etária, e a gente não está lembrando que um dia a gente foi criança. Sim. Ou como que funciona o cérebro daquela criança específica que não é apenas eu pequena. Ela tem as características próprias dela. Sim. Então a gente pensar e enxergar essa criança e pensar, né, como que eu posso estar ilustrando essa demanda? Por exemplo, eu vou no zoológico. E lá no zoológico vai ter uma série de bichos que na minha casa não tem, muitas vezes no nosso caminhada ali não tem. Então eu vou apresentar, ó, através do quê? De um material assim. De um material estruturado que a gente fala, né? Esse material, gente, todo, eu elaborei, tá? E eu elaborei ele pensando em toda a minha experiência, que eu tenho 15 anos de experiência com educação de crianças pequenas e educação especial, e pensando em como essa criança desenvolveu, e naquilo que eu usava em sala de aula, eu desenvolvi esse material. Eu desenvolvi o material pensando nas habilidades que a gente entende através dos estudos, né, da minha experiência, que eu entendo que são importantes para a criança.
né? Então, aqui a gente está trabalhando várias habilidades, que é a habilidade... Aqui tem a habilidade motora, né? Que tanto esse puxar, esse pegar, esse movimento de pinça também, de pegar a figura, né? E colocar, ele vai ver a sombra do animal aqui nesse caso, e vai colocar. Então, isso daqui vai estar trabalhando a percepção visual dela, percepção visual, a motora. Então, assim, a gente trabalha um monte de habilidades aqui que vai ajudar, por exemplo, a desenvolver ela quando ela estiver escrevendo. Então, esse movimento de puxar, por exemplo, vai ajudar ela a não pegar o lápis e escrever. Então, a gente não sabe que, às vezes, os primórdios, às vezes, de pegar no lápis para escrever, é esse movimento aqui, começando por ele, né? E aí ela vai desenvolvendo habilidades maiores até chegar no processo de escrita. É um processo delicado e suave, não é assim, a ferro e fogo, né? Do dia pra noite, a gente acorda com uma fada azul, faz um pim-pim-pim e a coisa flui. Às vezes acontece, mas não foi assim do nada. Houve um trabalho anterior. Então, a gente está mostrando esses materiais aqui, porque é importante, eu penso, para mim foi importante eu visualizar essa realidade. Muitas vezes a gente vai nas lojas de brinquedos, eu amo uma livraria, mas a gente não encontra tão específico para aquela situação. Às vezes você está parado numa situação e aquela situação, aquela fase está persistindo. Sim. Então, aí, ó, por exemplo, você quer ensinar sobre as fases da vida, usar o exemplo de um sapo, ou você pode preferir usar de uma plantinha, que às vezes para você é mais real, mais concreto na sua casa. Então... E o que é legal desse material estruturado? É o visual, né? Então, a criança ela vai estar vendo, porque uma coisa é você falar, né, sobre o ciclo de vida da borboleta. Uma coisa é ela ver, ela participar, ela interagir com o ciclo de vida. Ela pegar, ela colocar quais são as fases. Então, ela vai estar interagindo com o material e vai estar vendo o material. E para a criança pequena, a gente sabe que isso é primordial. Muitas vezes a criança vai precisar da gente. Não tem como, às vezes, ela desenvolver tudo só com o material. Não, tem que ter o nosso suporte. Deixar a criança ali com o celular, deixar a criança com aquele brinquedo caro, ou aquele brinquedo cheio de luzes e pronto. Às vezes a gente precisa mesmo desse tempo também, de descanso do adulto se concentrar numa tarefa ali que só ele pode fazer. Mas muitas vezes esse tempo do adulto com a criança é muito precioso. Pode ser assim, uns 10 minutos? Sim, eu falo que 15 minutos por dia. Claro que vai dependendo da idade, né? Os menorzinhos, você pode estar ampliando esse tempo de acordo com a criança também. Esse é o tempo de atenção da criança. Mas 15 minutos, 20 minutos por dia, gente. Se vocês pegarem e trabalharem um material desse, vocês vão ver a diferença que vocês vão ver no final. Que vai fazer no final, né? Porque todos os dias a gente vai plantando. E é todos os dias. Né? É algo simples. É a persistência. É simples, mas eficaz. Então, assim, muitas vezes a gente quer ensinar esse respeito pelos idosos, o respeito ao bebê, porque às vezes o bebê pode ser aversivo para aquela outra criança que também é bebê por conta do choro, do barulho, ela tem uma rejeição assim, ao bebê. Mas aí quando ela vê um material desse, a gente conversa sobre o assunto também, fala, olha, você já foi bebê um dia, você já chorou também. Olha, o vovô tá velhinho, um dia você vai chegar nessa etapa, a gente pode chegar nessa etapa de precisar de uma bengala, de precisar de uma atenção. Então, é uma conversa ao redor de um material. Muitas vezes a criança também não tem essa paciência para esse diálogo todo. Sim. Mas, no começo, a criança, dependendo da idade da fase, ela só vai pegar e vai colocar com a sua ajuda, obviamente. Agora é o bebê, pega o bebê. Ela vai pegar o bebê, você vai mostrar que é o bebê para ela. E se ela até tiver dificuldade, tem criança que tem dificuldade até de colocar, né? Às vezes uma dificuldade motora, você pega na mãozinha dela e coloca junto com ela. Ajudar a criança. Então, observá-la. Ela tá com dificuldade? Vamos dar um apoio. Quer dizer, essa tarefa é fácil. Porque se for uma tarefa muito, muito complexa, gera uma aversão. A pessoa, em vez de ela buscar se desenvolver, ela se afasta. E aí vai ficando cada vez mais atrasado aquele processo. Sim. Então, assim, aquele suporte da gente, ou de quem puder, que a gente às vezes delega esse papel. Às vezes é uma pessoa que trabalha na nossa casa, às vezes um parente, às vezes um amigo, que você pede para estar nesse apoio com a criança, por um tempo, uma vez por semana. E aí, essa observação, como que ela está interagindo com a pessoa e como que ela está interagindo, como que está ao redor dela. E a partir desses dados, essa informação, que eu acredito que a gente pensa um material, não é isso? Sim.
E pensando, claro, no que ela precisa, em todas as habilidades necessárias. Por exemplo, habilidades sociais, de vida diária, isso aqui é habilidade de vida diária. Então, o que ela precisa para ser autônoma? Então, ir ao banheiro sozinha, se alimentar sozinha, né? Então, eu vou ensinar os passo a passo para que isso aconteça. Então, esse material, a gente só tá uma amostrinha aqui, tá? Mas é bem mais amplo do que isso. Só para vocês verem. A gente tem a parte que trabalha alimentação, tem um caderno que trabalha alimentação, para a criança ver quais são os alimentos que ela vai comer naquele dia, quais são saudáveis, quais não são saudáveis. Então, esse material não trabalha só questões formais de conteúdos de escola, não é isso. Trabalha habilidades sociais, habilidades emocionais, também tem as pranchas das emoções, para a criança entender como ela está hoje. Ela está feliz, ela está triste, porque a gente sabe, como os autistas, que tem muita dificuldade em saber como é a expressão, né, facial das emoções. Então, com o apoio de uma prancha, apoio de material, ela vai saber, quando eu tô triste, como é que eu faço? Faço a cara de choro, né, quando eu tô com raiva. E é perfeito isso, quando a gente consegue ilustrar algo que é interno, projetando para um material, tirando isso dessa confusão interna, vai esclarecendo. A criança, às vezes, até transita de uma emoção que está confusa para uma emoção mais leve. Sim. E isso a gente vê mesmo, vários relatos, e é só a gente estar atento e estar provendo. Então, na hora de planejar o que a gente vai organizar para presentear essa criança, para agradar esta criança, vamos pensar de uma forma que realmente vai atender uma necessidade dela. Porque a necessidade dela muitas vezes não está na loja nem na internet. Às vezes a gente tem que pôr a mão na massa, produzir um material desse ou contratar alguém que possa pensar para a gente. Isso economiza muito sofrimento, ajuda essa criança. Sim. Eu, como fada azul, Sim. quando eu vejo esses rostinhos felizes, a expressão de um abraço, de uma gratidão, porque está compreendendo o mundo. Sim. E esse script visual, ele ajuda nisso, a se compreender e compreender o mundo. Pessoal, eu tô aqui com o material, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais daquilo que eu faço, do meu trabalho enquanto psicopedagoga. Aqui tem um pouquinho do kit 1 e o kit 2, que eu mesma elaborei para trabalhar várias habilidades da criança, habilidades sociais, emocionais, habilidades cognitivas também, por exemplo. Aqui tem um caderninho, que é o caderninho das vogais, tá? Pra gente estar trabalhando as vogais. Às vezes só mostrar o alfabeto ou só mostrar a letra para a criança não vai fazer com que ela grave. Então o lúdico, o pegar, o interagir com o ambiente, o interagir com esse caderno vai fazer com que ela aprenda de uma forma mais fácil. Aqui o sombreamento, aqui ela vai parear a imagem com a escrita dessa imagem e todos os azinhos estão destacados. Então aqui ela vai estar aprendendo o A de maneira lúdica, sem precisar de decorar o que é A, né? Essa é a proposta. Aqui tem formação de frases, para a criança que já está nesse processo de alfabetização, para ela escrever. Aqui ela vai montar a frase na ordem certa. Aqui nós temos também a área da matemática, quantidade, para ela fazer a contagem. Aqui também trabalha a percepção visual. Nós temos também, quadro de rotina. Gente, todo mundo que eu falo, todas as mães falam, eu quero um quadro de rotina. O quanto é importante para a criança entender, tem a organização em casa. O que ela deve fazer, o que ela não deve. Gente, trabalhar a organização ajuda ela em várias outras habilidades. Porque você organiza o pensamento, organiza o tempo da criança e com isso ela começa a se organizar por dentro. E aí ela vai começar a entender o mundo e a entender como que funciona o aprendizado, como é que se aprende, né? Aqui é alinhavo, trabalhar a coordenação motora fina. Aqui, gente, antes da criança aprender a pegar no lápis, né? Como a gente estava falando anteriormente, ela vai aprender a enfiar, a fazer essa enfiagem, né? Aqui no buraco. Aqui trabalha a habilidade motora fina. Aqui tem o desfraude, aqui tem a alimentação saudável, aqui nós temos uma pirâmide alimentar para a criança entender. Aqui já são conceitos mais complexos, mas que a criança ela já vai poder ter contato, mesmo a criança pequena, né? Carboidratos, que são carboidratos, proteínas, gorduras, o que é mais importante para ela comer. E aqui, gente, é um sombreamento também, tá? Tem os alimentos e a criança vai colocar no lugar correto. A criança pequenininha, a única coisa que você vai fazer com ela é isso.
ela vai só colocar na ordem correta e entender que isso faz parte da nossa alimentação. Aqui, gente, nós temos vários outros materiais, temos o sistema solar, que a criança também já vai começar a ter o contato, né, com matérias como geografia, né, o nosso sistema solar, o planeta, como que funciona. Então, são habilidades básicas. Eu falo que essas aqui são habilidades básicas de uma pré-alfabetização, que a criança vai ter base, ela vai construir a base para uma boa alfabetização ou para uma boa escolaridade, porque isso vai perdurar, né, para todos os anos escolares dela. Então, quanto mais cedo a gente começar a estimular nossas crianças, eu sempre bato nessa tecla de estimulação precoce, crianças pequenas, a partir de 2 anos você já pode estar estimulando em casa mesmo, tá? 15, 10 minutinhos em casa você tá estimulando isso daqui. Quando ela estiver em fase de aprender coisas mais complexas, ela já vai ter base para isso. E ela vai aprender com mais facilidade depois. Gente, eu quero deixar aqui para vocês também as minhas redes sociais, me sigam lá. Decolarte.oficial, tá? Me sigam lá que eu dou dicas, eu também tenho o meu material lá exposto e tem muitas novidades legais lá também. Então, muito obrigada, Janaína. Amei conhecer esse material, amei ver essa criatividade e saber que a gente pode ajudar. Sim. É possível apoiar o desenvolvimento infantil e a alfabetização. E nós temos recursos, né? Porque a gente fica pensando, eu tô sem recurso. Gente, a internet tem muito recurso, eu tenho o meu material. Então, a gente sempre tá podendo estar atrás de coisas que pode estar nos ajudando no dia a dia. Uma tarefa fácil, né? Como eu posso ajudar meu filho? Então, material estruturado. Esse foi o episódio Fada Azul em Tarefa Fácil. Muito obrigada. Até a próxima.